Boa noite, Maurício, tudo bem? Boa noite, Casé, tudo jóia? Tudo jóia. Depois de um contratempo aí que na conexão, na sala, acho que o programa me deu uma enganada aqui, a gente vai ficando mais velho, vai ficando menos hábil com essas coisas de tecnologia, vai sendo surpreendido por isso. Mas vamos recomeçar aqui, então, para quem estava nos acompanhando, eram poucas pessoas ainda, talvez até porque estava na sala errada, né? Tomara que seja isso. Mas o nosso bate-papo de hoje, né, Maurício, é um bate-papo bem legal, um bate-papo sobre os riscos fiscais e as estruturas societárias. E o problema que a gente pretende abordar um pouquinho, pessoal, e a minha provocação para o Maurício é justamente essa. Nós temos de um lado as empresas fazendo uso das estruturas legais, das formas jurídicas que permitem o planejamento societário. Cria uma operacional, cria uma holding, que uma empresa de administração, ou mesmo uma empresa prestando serviço para outra. E aí tem uma questão de forma, né? E nós temos, de um lado, a Receita Federal, muitas vezes, entendendo que essa forma em si só é abusiva e por trás dela estaria elementos de evasão fiscal e, portanto, as formas poderiam ser afastadas. Nós temos aí alguns artigos que a gente vai comentar ao longo desse nosso bate-papo que dariam uma certa segurança para as empresas. Mas a proposta de bate-papo, eu vou provocar o Maurício aqui, hoje é meu bate-papo, eu sou muito mais o entrevistador do Maurício, eu quero que ele traga essa expectativa e essa experiência que ele tem com relação à questão societária, para que a gente possa, então, fazer um viés com a relação tributária, é a seguinte: de um lado, nós temos as empresas que muitas vezes não respeitam a forma idealizada, né? Quando a gente começa um planejamento societário, nós sabemos que nós precisamos atender uma forma que dá um conteúdo, dá uma estrutura jurídica para um fim determinado. E muitas vezes as empresas não atendem na plenitude a forma. De outro lado, a Receita Federal, num abuso, a meu ver, já antecipa a minha visão, num abuso de interpretação das formas, muitas vezes formas perfeitas que dão conteúdo a propósitos negociais lícitos, né? E não se pode afirmar aqui que maximização de resultados seja um propósito ilícito, né? Aumentar lucro não pode ser classificado como um propósito ilícito, porque afinal as empresas existem para oferir lucro. Né? E como entender qual é o ambiente mínimo de segurança, né, Maurício, que tu entende lá dentro do conteúdo da revisão societária e da tua expertise, como ponderar essas duas perspectivas, o empresário, que muitas vezes faz estruturas societárias e nem sempre altera a sua operação do ponto de vista prático, efetivo, para que respeite isso, e da Receita, que muitas vezes interpreta de forma muito restritiva em desfavor das empresas, impondo autuações, impondo capitulações, às vezes até de crime, e a partir de uma capitulação abstrata de crime, por si só afasta a forma jurídica. Como é que tu vê isso? Primeiro, vamos retomar, né? Boa noite. Legal que a gente está aqui. Né? Boa noite, prazer. Pela segunda vez, boa noite. Aí já entrei atropelando agora, porque a gente acabou de entrar para quem está nos assistindo agora, ou vai assistir depois, e eu fiz uma paquetada, entrei na sala errada, estava transmitindo lá no Zoom da Agro, eu acho. Faz parte, tudo certo. Esse tema, Casé, é um tema que eu particularmente gosto muito de falar sobre ele, gosto muito de estudar e de me inteirar. Porque o que a gente vê no nosso cenário brasileiro é uma evolução do direito que ela vem permitindo aos empresários, aos empreendedores, que cada vez mais tenham melhores recursos para desenvolver suas atividades. A gente viu em 2019 a medida provisória número 881 de 2019, depois convertida na Lei da Liberdade Econômica, né? Foi uma legislação que trouxe diversas flexibilizações para os mais variados tipos de empreendedores, empresas, atividades negociais. Com isso, a gente abriu mão de forma
de diversos requisitos que eu tinha, desde um alvará de bombeiros, que eu flexibilizei a regra para as empresas poderem ter alvará, desde eu poder abrir um e-commerce no meu apartamento e não ter o atendimento ao público, e também, por exemplo, a sociedade limitada, que hoje corresponde a mais de 90% das empresas registradas no Brasil, que eu possa continuar tendo uma sociedade limitada de uma pessoa só, coisa que antes eu precisava fazer através da Eireli, e muitas vezes forçava o próprio empresário a se comprometer, a dizer que tinha 100 vezes o valor do salário mínimo para aportar em capital, coisa que muitas vezes não tinha, que fazia ele incorrer em uma espécie de simulação, de fraude, porque estava informando um capital que muitas vezes não tinha. Então, a legislação vem se aprimorando, vem se modificando, e eu vejo como muito positivas as modificações. Mas eu também verifico que a gente tem no Brasil uma normatização muito criteriosa e detalhada, sobretudo no que tange à questão tributária e societária. Eu acho que o societário e o tributário são irmãos que andam sempre juntos e que não podem se separar nunca. Porque quando um vai mal, o outro invariavelmente também vai ter problemas sérios, né? E o que eu vejo é que as flexibilizações que o legislativo propôs pelo pacote de medidas, né, me abstraindo de políticas de governo, mas falando do que aconteceu mesmo nas últimas gestões, né, com relação às flexibilizações de normas, trouxeram diversas facilidades ao empresário. O que a gente tem como problema, ao meu ver, é que a gente tem 3 poderes no Brasil, só que os 3 poderes se confundem. Por vezes, o executivo também legisla, o legislativo também executa, né? Então, a gente acaba confundindo as questões. A Receita Federal, ela é um órgão que tem muita autonomia aqui no Brasil. O Kazan, por diversas vezes, já disse que a gente tem os computadores aqui na Receita Federal do Brasil, que são os computadores aí dos mais potentes do mundo, acho que é o T-Rex. Os 3 maiores do mundo hoje estão na Receita Federal do Brasil. Do Brasil. O T-Rex, o Arpia e o... Não lembro o nome agora do outro, mas são os 3 maiores do mundo. Eu já vi tu falando algumas vezes sobre eles já. E o que isso nos diz? Que a gente tem um país com diversos problemas tributários. Que a sonegação fiscal existe, que a evasão tributária existe de fato e que precisa ser combatida, que a gente precisa criar uma conscientização tributária. E um pouco vem, ao meu modesto ver, da nossa tradição que a gente tem de entender que o tributo não se reverte em favor da sociedade. Então, por muitas vezes, se buscam, inclusive e infelizmente, alternativas de planejamento que não são legais. Alternativas de planejamento que simulam o negócio, o empresário que utiliza uma empresa e deixa ela do pior estado e abre uma nova personalidade, o que faz com que os órgãos fiscalizadores presumam a má-fé do contribuinte. Antes mesmo do ente fiscalizador imaginar que houve um erro de declaração, que o contribuinte está se organizando da melhor forma possível para poder se manter ativo no mercado, ele presume que o contribuinte está se apropriando indebitamente. E esse tipo de raciocínio que levou, por exemplo, o nosso judiciário a votar que o não recolhimento, por exemplo, do ICMS pode ser configurado como uma apropriação indébita passível de pena de restrição de liberdade, o que equivale a dizer que o administrador, que os sócio-administradores podem ir presos pelo não recolhimento de ICMS. É um não recolhimento comum? Não necessariamente. No julgado mesmo fala que é a conduta reiterada do contribuinte que deixa de recolher. Mas isso mostra a preocupação que o nosso judiciário tem e mostra a preocupação do nosso executivo com relação ao recolhimento a qualquer custo. E esse recolhimento a qualquer custo leva para esse raciocínio que o Kazan está nos trazendo, de que, na grande maioria das vezes, isso a gente consegue falar com conhecimento de causa, porque a gente vê muito isso no nosso dia a dia, na grande maioria das vezes, o órgão promove uma autuação, já linka com o patrimônio do sócio, já faz um bloqueio de contas, um bloqueio de patrimônio, e já notifica o Ministério Público, com base, inclusive, na Lei 8.137, que fala dos crimes tributários. O
que fala do não recolhimento, que fala da evasão tributária que por vezes pode acontecer. E não que ela não ocorra, ela ocorre em muitos casos, mas ela nunca, jamais deve ser presumida pelo ente fiscalizador. Para que eu possa fazer esse tipo de link, para que eu possa enquadrar como um crime tributário, eu preciso verificar, lá como diz o meu artigo 50 do Código Civil, se existe uma intenção, se existe um dolo, se existe uma má-fé. E o Kazan foi muito feliz quando ele falou agora há pouco em propósito negocial. Como a gente tem no Brasil uma legislação muito complexa, tanto no aspecto societário quanto tributário, cheio de recursos, cheio de aditivos, de implementos, normatizações, né? Do nosso administrador de empresas, a gente espera dele que ele utilize os melhores recursos tributários, administrativos, a melhor legislação aplicada ao negócio dele. E nisso faz parte também uma organização societária. Saber qual é o melhor tipo jurídico, qual o melhor lugar para se estabelecer aquela atividade dele, qual o melhor formato que ele pode adotar para que não haja uma comunicação entre negócios diferentes, porque eu posso ter uma administração central, eu posso ter um sócio com 10 empresas diferentes, e não necessariamente que vai ou que deve haver uma comunicação, eventualmente, em uma das empresas do grupo que possa estar recebendo, que possa estar sofrendo um processo de recuperação judicial. Então, a gente tem que atentar muito a essas causas, e quando o Kazan falou da forma, é sempre muitíssimo interessante a gente analisar sobre esse prisma. Será que eu me enquadro da maneira mais correta? Justamente para mim não dar aso a esse tipo de possibilidade de enquadramento danosa que o fisco vem fazendo. E cabe ao empreendedor, cabe ao empresário, o administrador, o contador, o advogado, o consultor de empresas, entender das estruturas que a gente pode adotar, entender como que funcionam as questões de responsabilização solidária, subsidiária, dos grupos econômicos, como que funciona a questão da evasão de divisas, a elisão fiscal tributária, que são temas muito importantes. Sem dúvida. Essa tua abordagem, Maurício, é justamente aquela que eu acredito que seja bastante relevante, até para esse bate-papo, assim, entender, porque, de fato, a Receita do Brasil ela tem superpoderes, né? De fato, ela tem superpoderes. Mas esses superpoderes devem ser limitados, né? Uma coisa é a gente aceitar como contribuinte, como cidadão, que a Receita tenha a seu favor o uso de software de sistema que lhe permita aferir se houve ou não o fato gerador e se há ou não o débito tributário. E também que ele tenha todas as ferramentas para que ele possa perseguir a realização do crédito tributário, que afinal é da essência do Estado, né? Arrecadar para fazer frente às suas necessidades financeiras. Mas também é da essência do Estado de Direito, né, que é uma coisa importante. O que é o Estado de Direito? É aquilo em que a legislação pré-existente deve ser cumprida de forma que o cidadão, o contribuinte, tenha segurança jurídica, tenha um tratamento isonômico, tenha a capacidade de exercer livremente a sua atividade econômica, sem que lhe seja imputado eventual ação ou crime, do qual a legislação não lhe foi clara a ponto de que ele possa interpretar que aquela atitude dele é não criminosa. Porque quando é claro, aí é tranquilo. Se o contribuinte quer praticar um dolo, dolosamente uma atividade que eventualmente ele tem conhecimento de que pode ser capturado como crime, e ele assume esse risco, eu não vejo problema nenhum. Né? O problema é quando o contribuinte não tem dentro da sua análise de risco a capacidade de interpretar que aquela atitude poderia vir a ser considerada um crime e, portanto, e a partir desse momento, todo o seu patrimônio exposto a uma eventual exação tributária, esse é o problema que nós temos que refletir sobre os limites da atuação da atividade humana na fiscalização tributária. Quais dados são extraídos desses supercomputadores e como o agente da fiscalização vai fazer uso deles e os limites dessa interpretação. Né? E daí a questão da forma me parece muito relevante, Maurício, porque no Código Civil e nas leis que dão amparo todo ao sistema
empresarial brasileiro, lei das ACAs e as regulamentações das juntas comerciais, toda aquela própria regulamentação que ampara a comunicação e as obrigações acessórias da Receita Federal, uma vez que nós reconhecemos como legítimo propósito de maximizar lucros, porque afinal é da essência da atividade econômica e empresarial a realização, a existência do lucro, e uma vez que assim eu faça, assim eu persiga, e escolhe uma determinada estrutura jurídica, e essa estrutura jurídica é lícita, é possível, está dentro do âmbito de atuação, não pressupõe uma simulação, quer dizer, ele não está usando de uma estrutura jurídica para disfarçar um fato, né? Para dizer que uma maçã é uma laranja, daí já é simulação, ele está vendendo uma maçã, mas ele dá pinta de laranja, entrega como que aparece laranja, mas por dentro é uma maçã. Isso é simulação. Porque ele dá contorno de um negócio jurídico onde de fato aconteceu outro negócio jurídico. Ou para ocultar o negócio jurídico, ou a dissimulação, que também é muito tênue, não é que eu expliquei, a dissimulação, né? A simulação, eu simulo uma coisa que nunca existiu. A dissimulação, eu simulo que eu vendi uma laranja, mas de fato eu vendi uma maçã. Então, se não existem esses elementos, a Receita tem que dar validade às formas legais, né? Então, uma estrutura jurídica societária que dá amparo a uma separação de atividades econômicas, onde uma empresa exerce uma atividade com sede, com nota fiscal, com operação, com fato tributário, com folha, com estrutura administrativa, mesmo que eventualmente de custos rateados, mas tu consegue entender que ali existe de fato um negócio, mesmo que seja dedicado a atender um outro negócio do mesmo dono, mas se a forma está perfeita, eu acho que nós temos uma barreira muito grande que não vem sendo respeitada pela Receita Federal. E daí, para não respeitar essa forma, para não se desincumbir o fiscal, o agente de fiscalização, para não se desincumbir do ônus de argumentação, para afastar essa estrutura jurídica e atingir o patrimônio, eles estão percorrendo esse caminho da simples alegação de que a forma foi abusiva, e se a forma é abusiva, então existiu uma fraude, se existe uma fraude, então existe confusão patrimonial, se existe confusão patrimonial, eu tenho, inclusive, de que imputar um eventual crime tributário aos sócios, porque, de fato, aquela forma lá nunca existiu. E eu acho que a gente tem que deixar claro isso, e para quem nos assiste, é que essa ação, ou essa modus operandi, que eventualmente pode ser impetrado pela Receita Federal, ela tem que encontrar seus limites na lei, né? E aí cabe ao contribuinte buscar fazer com que o Estado democrático de direito, ou o Estado de direito, nesse caso, ele seja efetivamente respeitado, porque senão nenhuma forma mais é válida na medida que um fiscal ou um agente da fiscalização da Receita Federal, Estadual ou Municipal entende que aquela forma não se presta ao fim que ela se propôs. Mas também tem um detalhe que eu quero te provocar, Maurício, basta escolher a forma ou os empreendedores devem ficar atentos às formalidades que decorrem da escolha da forma? Excelente pergunta, Kazan. Excelente pergunta. Antes eu só queria lembrar, enquanto falava, que várias ideias estavam me surgindo aqui, lembrando de aspectos da nossa legislação. Quando a gente começa a ver o ente fiscalizador, a Receita Federal principalmente, que tem se demonstrado a mais abusiva, né? Passando por cima de preceitos constitucionais, lá como do artigo 5º, 170 da Constituição, que falam da liberdade econômica, que falam da liberdade que eu tenho de contratar dentro dos limites que a gente tem da legislação, né? Também me lembro dos princípios que regem a administração pública, princípios como da moralidade dentro da administração pública, né? E me lembro também de como que funciona no Brasil a indústria da multa, e nos mais diversos segmentos, né? Quando fica muito fácil para o agente fiscalizador, que presume-se de boa-fé, presume-se da legalidade daquilo que ele fala ou atesta, né? Quando ele, para economizar tempo, faz a mesma autuação para 50, 100, 200, 500 empresas diferentes, como a gente tem visto em diversos casos, o mesmo texto enquadrado para diversas empresas e o empresário depois que se defenda.
Mas, enfim, com relação à forma, se basta para a gente escolher a forma adequada, ou se a gente precisa nos atentar a outros requisitos, aí a gente volta no propósito negocial. O propósito negocial, que a gente tanto fala aqui, que na doutrina se fala também em substrato negocial, né? O que ele vem a ser, na verdade? Uma empresa, um CNPJ, um contrato, um estatuto social que rege um negócio, quando ele é criado com uma finalidade específica, um objeto específico, um objeto social específico de desenvolver determinada atividade, prestação de serviços, comércio, industrialização e etc. Então, eu tenho um propósito, uma razão de ser dentro da sociedade na qual me insiro. Então, eu tenho um pacto com a sociedade através do meu contrato social, registrado lá no meu órgão de registro, cartório, junta comercial ou OAB, né, ou criado por lei específica, quando empresa pública, que me diz que eu posso desenvolver determinadas tarefas, determinadas atividades que servem para a sociedade, e por isso ela me dá a concessão desse tipo de trabalho. Agora, quando eu me utilizo da forma adequada, constituo a empresa com CNPJ, com todos os registros necessários para ela, mas, na verdade, eu estou servindo simplesmente a outras empresas somente para redução de custo em empresa terceira, ou somente para reduzir a carga tributária de uma outra empresa que não tenha nada a ver com aquela, eu vou estar necessariamente incorrendo numa simulação, numa fraude, num conluio. Isso é pacífico na nossa legislação. Então, o que eu tenho que observar quando eu constituo, quando eu organizo um grupo empresarial? Eu preciso entender, observar, se as atividades que eu me proponho a exercer com aquela empresa existem no mundo real, e não somente no mundo de direito. Se de fato elas existem. E aí eu tenho que fazer um exercício. Será que o meu consumidor, será que o meu público, será que a sociedade como um todo me enxerga como uma identidade de empresa que sou? Ou me enxerga como parte de um todo? E ainda, se eu for parte de um todo, eu tenho autonomia de exercício das minhas atividades? Ou sou somente uma personalidade que serve a uma determinada finalidade? Então, esses são princípios que eu tenho que entender e tenho que me organizar. E é um desafio bastante grande que a gente tem vivido, né, por diversos aspectos, pela modificação do mercado, pela flexibilização de normas trabalhistas, pela necessidade de divisão de espaços físicos. Hoje a gente tem diversas modalidades, conglomerados empresariais que utilizam o mesmo espaço físico para dividir custos de carga, de logística, administrativos, custos energéticos, que acabam dando mais sinergia para essas empresas e reduzindo o custo como um todo. Isso vai fazer com que elas sejam uma só empresa? Não, não vai fazer. Desde que eu observe a formalidade necessária. O que vai ser a formalidade para mim definir, para mim demonstrar que a minha empresa existe no mundo real? Primeiro, uma separação contábil efetiva. Uma identidade empresarial clara para o mercado para o qual eu quero atender e para que eu possa me apresentar dessa forma para o fisco. Depois disso, o que é imprescindível e o empresário acaba pecando muito, sócios de empresas? Atas de registros das reuniões das assembleias de sócios. E esse é um tema, Kazan, que o nosso fisco tem pegado a roldão. A gente tem lá pelo artigo 1080 do Código Civil, consignado na legislação, que diz que todas as vezes que os sócios e administradores tomarem decisões em desacordo com o texto do seu próprio contrato social ou estatuto, ou contrárias à lei, eles vão estar sujeitos à responsabilidade solidária e limitada. O que quer dizer isso? Abstraindo o juridiquês, quer dizer que cada vez que o sócio decide, por exemplo, por não pagar um imposto, ou que ele deixa de pagar por uma necessidade objetiva que ele tem na empresa, pagar a folha de pagamento, pagar o credor, pagar o fornecedor, pagar o ente bancário, ele está, de certa forma, infringindo a lei, aos olhos do fisco. Então, o que a gente tinha um tempo atrás, um fisco, pela formalidade processual, buscando lá pelo artigo 50, a desconsideração de personalidade jurídica, para atingir, consequentemente, os sócios, seus patrimônios, hoje em dia eu tenho um fisco muito mais ávido pela arrecadação tributária, e isso parte um pouco do momento histórico que a gente vive, de uma redução
exponencial na nossa arrecadação tributária em função do lockdown, em função da redução de arrecadação. O fisco naturalmente busca meios mais sofisticados de lançar a mão do crédito que ele se acha credor. Então, eu preciso observar, sim, a formalidade de constituição e eu preciso analisar, eu diria que principalmente, Kazan, a minha forma de atuação no mercado. A legislação, como eu vinha falando antes, evoluiu significativamente nos últimos 2 anos, pelo que eu acompanho. Eu já venho acompanhando a legislação tributária, contábil e societária aí já em torno de 13, 14 anos e não vi evolução igual a gente teve nos últimos 2 anos. Inclusive, no artigo 50, que fala da desconsideração de personalidade, quando o judiciário, o credor, fornecedor, pode lançar a mão lá na pessoa física dos sócios, agora a gente tem inciso dentro do artigo 50 que nos fala que quando eu tenho uma separação efetiva entre o patrimônio, as despesas e receitas da empresa, eu não posso lançar a mão dos patrimônios, receitas, contas bancárias e da personalidade de sócios. O que equivale a dizer isso? E aí, voltando para a formalidade e para as estruturas societárias. Se eu tenho o discernimento, se eu tenho a clareza de segregar os meus principais ativos e patrimônios das minhas operações e que extrinsecamente, intrinsecamente trazem riscos com ela, toda operação traz um risco com ela. Sim. Né? Eu diria, inclusive, que os eventos de falência, de convolução em falência, de recuperação judicial, de débitos na pessoa jurídica são normais. E por que eles são normais? Porque toda empresa está sujeita às oscilações de mercado, está sujeita às mudanças do regramento tributário. Nós atendemos todo dia, né, Kazan? Uma série de empresas, de contadores, bons contadores, muitas vezes conduzindo empresas, que não se atêm a detalhes que mudaram recentemente, ou detalhes que já mudaram a um médio espaço de tempo, mas muitas vezes o contador, muito vinculado somente ao grupo de empresas que atende, ou a uma empresa, um negócio específico, acaba deixando passar algumas questões. E daí surgem os passivos tributários. E, infelizmente, a gente tem encontrado passivo em diversas empresas, aí, num percentual muito mais expressivo do que se espera comumente. E quando ocorrem esse tipo de passivos, se eu não tenho uma estrutura societária e não tenho uma estratégia tributária para atender e para me regularizar em tempo, eu vou poder ter uma exposição desnecessária e uma responsabilização solidária e muitas vezes ilimitada do meu sócio e do meu administrador, pessoa física. Sem dúvida. Eu acho que tu falou uma questão importante, Maurício, que é, de fato, a legislação tributária brasileira vem, nos últimos 2 anos, sofrendo uma simplificação bastante grande. Ainda existe uma complexidade muito grande na legislação tributária. O Brasil, até o estudo do InBusiness 2019, ocupava a posição 156, se eu não estou enganado, em termos de os piores lugares do mundo para se fazer negócio e para cumprir obrigações acessórias. Quer dizer, nós gastávamos em média 1.958 horas por ano para cumprir obrigações acessórias, para declarar os tributos para a Receita Federal, independente do tempo que demorar para pagar os tributos ao longo do ano. Acho que eram 7, 8 meses para pagar os tributos. Loucura, né? Deu uma caída. Até eu procurei, enquanto nós falávamos, a respeito disso na internet, porque eu li o relatório em inglês, mas os dados tributários eu não achei no relatório em inglês. Então, eu até procurei, mas acabei não achando aqui para ter o dado exato. Mas eu sei que nós caímos de 1.958 horas, eu já li em algum lugar que nós caímos para menos horas. Nós caímos para, se eu não me engano, 1.501 horas. Acabei de achar, dentro do site do Banco Mundial, nós caímos para 1.501 horas por ano para cumprir obrigações acessórias. O que é um significado por ano. É? Um funcionário do setor fiscal tributário
de uma empresa, de um escritório contábil por ano só para atender as obrigações de uma empresa. Eu acho que é mais até, Maurício, mas ok. Mas um outro dado, para a gente ter uma ideia. Pelo assim, menos tá? um, né? Hã? Pelo menos um. Um outro dado, cara, para te ter uma ideia, no Brasil, para cada 100 funcionários com carteira assinada, para cada 1.000 funcionários com carteira assinada, nós temos 12 funcionários ligados ao setor fiscal contábil das empresas. Nos Estados Unidos, na Europa, para cada 1.000 funcionários, são 5 ligados ao setor fiscal contábil das empresas. Nos Estados Unidos, para cada 1.000 funcionários, é 1 linkado ao setor fiscal contábil das empresas. Então, a gente mostra um pouco da complexidade que é isso tudo, né? De quanto é difícil realmente para o contribuinte entender os limites da atuação dele e o quanto ele precisa investir nessa complexidade. E eu acho que essa questão que tu trouxe, assim, das obrigações acessórias, talvez seja, além de ter as formalidades jurídicas atendidas, além de ter um objeto social lícito possível e executável, nós devemos ter cuidado, especialmente com relação às obrigações acessórias, que são aquelas que não estão diretamente vinculadas à obrigação de pagar, mas sim à obrigação de informar o fisco. Porque a partir da ausência do cumprimento do dever de informar, é que o fisco pressupõe, não só pela ausência do pagamento, mas ele pressupõe que existe ali algo estranho, que existe ali elementos indiciários que poderiam levar a uma desclassificação dessa atuação como uma atuação regular ilícita. E eu acho que isso talvez seja um grande ponto. A gente não tem uma solução ou uma resposta para dar para quem nos assiste, ó, é assim, ou é dessa forma ou dessa outra forma. O que acho que a gente deve deixar o recado, Maurício, a gente já pode se encaminhar para o fim desse bate-papo, é para dizer que para quem nos assiste, que o planejamento tributário societário, a criação das estruturas jurídicas são lícitas, devem ser empreendidas pelas empresas com cautela, não só relacionada a de fato existir um propósito negocial, de fato existir uma operação comercial, de serviço ou industrial por trás, mas também que deve se atentar, especialmente quando existe contraprestação de serviços e de relações comerciais entre empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, e muitas vezes os planejamentos respeitam exclusivamente a isso. Eu não daria nomes aqui no Rio Grande do Sul, mas existem casos famosos de empresas que são subsidiárias, uma divisão de freios criada para uma indústria de automobilismo ou de metalmecânica, e que ela foi feita só para aquilo, ela vai prestar serviço para aquele contribuinte, ela não vai prestar serviço para o mercado. Ela eventualmente até pode colocar peças no mercado varejista, mas de reposição para aquele cliente, né? Então, não tem relação direta exclusivamente com o planejamento societário ou com a circulação de riquezas, mas sim com o atendimento a todas as formalidades que dão o revestimento jurídico e dão o contorno jurídico às estruturas societárias, sejam elas do ponto de vista fiscal formal, sejam elas do ponto de vista administrativo e das informações da Receita Federal, que são as famosas obrigações acessórias. Então, e acho que a gente pode levar o teu encerramento, Maurício, com as dicas que tu pode dar para que aqueles que nos assistem entendam. É lícito? É possível? Pode haver uma interpretação equivocada da Receita? Eventualmente pode, mas quando que esse risco acontece? Né? E como mitigar esse risco? Aí fica a bronca para te responder, parceiro. Esse risco acontece, Kazan, principalmente quando a gente não tem uma atenção adequada com o tratamento de dados das empresas, tratamento de dados, principalmente dados fiscais tributários. A lei número 8.137, ela fala da criminalização por distorção nas informações, por prestar declarações falsas, assim como o artigo 135 do Código Tributário Nacional nos fala disso. Então, o que eu tenho que me atentar, com muita religiosidade, até eu diria, na acepção da palavra?
a informação que eu presto para o fisco. A informação precisa ser fiel à operação exercida. Eu preciso necessariamente criar uma estrutura societária que utilize os exatos recursos que eu precise para aquela atividade que eu estou empregando. E eu estou falando em valores de termo de capital social, eu estou falando em termos de ativos a serem empregados, eu estou falando em termos de recursos de capital humano, para que eu não precise, eventualmente, fazer um cruzamento de recursos desnecessários. E sempre que eu, como empresa, como empresário, me valer de recursos de empresa do mesmo grupo, de empresa do mesmo conglomerado empresarial, preciso fazer uma normatização, uma regra de convívio, como se fosse um condomínio. Como é que funciona no condomínio onde a gente mora? A gente divide diversos custos, o custo de portaria, o custo de manutenção, o custo de, sei lá, os mais diversos custos, que vão ser definidos aonde? Na Assembleia, na regra condominial. Então, quando eu consigo demonstrar para o fisco, quando eu consigo demonstrar para a Receita, seja estadual, federal, municipal, que eu tenho, sim, normatizado as minhas regras de convívio, eu diretamente vou estar desconstituindo o argumento contrário, o argumento que diga que tudo é a mesma coisa, o argumento que diga que eu estou lançando mão de recursos para reduzir somente a minha carga tributária, né? E a gente recentemente teve algumas decisões muito importantes do CARF, tá? E eu acho que é um ponto bastante importante e pode ser, inclusive, Kazan, um gancho, uma nova live nossa, falar somente das decisões do CARF que vem demonstrando que é lícito o planejamento tributário para reduzir carga tributária. O que é muito lógico, que eu possa ter um planejamento para me reduzir a minha carga tributária, porque eu preciso me manter competitivo no mercado. Se a minha empresa paga menos carga tributária do que a empresa do meu vizinho que faz a mesma atividade, eu tenho mais competitividade, portanto, eu estou garantindo a perpetuidade do meu negócio. Agora, eu preciso me atentar sempre a que custo eu estou reduzindo carga tributária, a que custo eu estou gerando economia na minha estrutura. Se tiver princípio de legalidade, se eu estou agindo de acordo com o que permite a minha legislação, eu vou estar amplamente respaldado. Agora, em termos de estrutura societária, para me encaminhar ao fim, eu diria que cada negócio merece uma atenção especial, Kazan. E é difícil dizer uma receita de bolo. Qual que é a melhor estrutura para cada negócio? Vai depender muito do tipo de investidor que eu tenho, do tipo de atividade que eu quero explorar, se eu exploro por mãos próprias ou por mãos de terceiros, né? Se eu tenho recurso próprio, se é recurso de terceiro, enfim. Agora, o que é certo, o que é pacífico, é que eu preciso ter uma estrutura bem organizada e preciso me revestir das formalidades que a legislação me pede. Isso a gente consegue elaborando um código de condutas, de boas práticas internas e analisar todos os riscos, isso a compliance faz muito bem, que possam atingir o meu negócio. E aí eu crio a normatização correta para o convívio de empresas e para a minha empresa ter perpetuidade de mercado. Maurício, eu não teria escolhido melhores palavras para descrever a melhor maneira de fazer. Quer dizer, faz bem feito, faz certo, faz com bons profissionais que te instruam e que sejam capazes de dimensionar muito além de um simples contrato social. Fazer um contrato social é a parte mais fácil. Redigir uma minuta que vai passar na junta comercial atendendo a forma é a parte mais fácil. A complexidade está aí em entender a correlação dessas empresas, avaliar a forma e quais são aquelas necessidades operacionais que devem ser atendidas, qual a exposição que o não atendimento de um requisito ou de outro requisito pode gerar e quais as consequências que podem advir daí, de tal forma que os empresários, que são seres de risco, que estão habituados no dia a dia a empreender num ambiente altamente hostil, como é o Brasil, né? Embora tenhamos caído aí de maneira drástica de 1958 horas para 1.501 horas, ainda é um ambiente hostil para o empreendedor. Hoje mesmo veio a notícia de que a Ford Veículos vai encerrar as atividades no Brasil. Já havia encerrado a Ford Caminhões há 1 ou 2 anos atrás. Quer dizer, nós estamos num país onde... Pirelli encerrou atividades há pouco. Toda essa... Oi?
Pirelli, Grupo Isdra, a gente tem visto aí vários grandes grupos, né? Migrando para ambientes, às vezes, com menor complexidade, com regras trabalhistas menos rígidas, com uma postura até política, às vezes, embora não queira dar tom político ao nosso bate-papo, tom técnico mesmo, mas até, eventualmente, ambiente político. Muito embora a Ford foi migrar para a Argentina, que não tem ambiente político algum, então qualquer comentário que diga que o problema é ambiente político, quando a Ford vai concentrar na Argentina, o cara está dando um contorno, uma interpretação política, é um fato que não tem relação política. Que a Argentina está num ambiente político que agora o presidente resolveu pedir às empresas demitir. Bom, que é a maior instabilidade política quando um presidente, por decreto, não vai mais ter desemprego no meu país, está proibido demitir, e eu resolvo o problema do desemprego? Bom, então não pode dizer que a decisão é política, a decisão certamente é econômica, macroeconômica, é logística, é custo efetivo total de produção, é carga tributária, é problema logístico, e talvez muito acima de tudo isso seja um problema de mercado. Entende? Talvez o problema maior não tenha nada a ver com isso, porque quando um empreendedor está com o mercado aquecido para ele bate no peito, ele supera todas as dificuldades, ele consegue continuar empreendendo. Quando uma empresa global decide sair do cenário econômico, potencialmente a conta não fecha porque o mercado está expelindo eles. Eles não estão saindo, eles estão sendo possivelmente expulsos pelo mercado. Claro que os noticiários não falam isso, mas a gente nesse ambiente pode falar. A Ford foi expulsa pelos seus consumidores que não compram mais seus carros porque são ruins pra caramba, porque dão problema com o motor e com a caixa. E daí é isso, aí a culpa é da economia, a culpa é do governo, a culpa é de todo mundo, menos dele. Mas essa é a mais pura verdade. Que vem a Tesla. Que vem a Tesla, que veio outras, né? Quando a Ford Caminhões saiu, um empreendedor nacional aqui, que é o grupo daqueles Servopa não... O da Hyundai, o cara comprou todas as fábricas, está empreendendo, fazendo carro no Brasil. Quer dizer, está fazendo carro chinês no Brasil com o dinheiro com as fábricas que vêm da empresa. Então, num ambiente que o cliente continua comprando o produto, o empreendedor tem estrutura para continuar empreendendo. Quando o cliente demite o empreendedor, aí não adianta achar culpados. Mas eu acho que a gente trouxe isso de maneira bastante assertiva, Maurício, e eu acho que quem nos ouviu ficou com a mensagem: o planejamento societário é lícito, é possível, é capaz, deve ser feito e incentivado. Né? Oferir lucro é um dos maiores propósitos de qualquer empreendedor. E obrigação. E obrigação dele, senão ele quebra e vai embora igual fora. Né? Mas o fato é que nós devemos ter esse planejamento feito com profissionais qualificados, capazes de extrapolar um simples contrato social, capaz de mudar, às vezes, a cultura operacional de uma empresa, levar conhecimento e implementar alteração de cultura, que envolve alteração de rotinas, que envolve alterações comerciais, que envolve entrega de obrigações, e aí o Grupo Estudo se coloca frente a vocês, frente ao mercado, aos nossos telespectadores, como uma das soluções na figura do Maurício, na figura da Estudo de Revisão Bancária, em sociedade, em parceria com a rede Estúdio Law, para que o conhecimento do ambiente tributário com o ambiente societário possam ter total sinergia, levando aos nossos clientes, levando ao mercado soluções seguras, ágeis e que, acima de tudo, sejam um instrumento para que os nossos clientes realizem os seus projetos. Porque a função nossa é isso, é contribuir com a realização dos projetos, contribuir com o sonho de cada um dos nossos clientes. E a gente levando isso, a gente tem convicção de que a gente contribui de maneira bastante contundente para que isso aconteça. Certo, meu caro? Maravilha, Kazan. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Esse tema é um tema aí... Nossa, a gente poderia passar uma noite falando desse tema aí. Vamos marcar outras datas para a gente retomar com novos olhares aí. Quem sabe até fazer uma mesa redonda, promover um debate com mais pessoas do grupo. A gente tem muita gente bem qualificada e bem capacitada para debater esse assunto junto conosco. Vamos propor uma mesa redonda outra hora. Bora lá fazer outros cortes, né, teóricos. A gente pode fazer alguns cortes mais específicos e aprofundar um pouco essas questões, que hoje a gente se limitou à questão societária. A gente pode falar do abuso de forma especificamente, os cuidados, trazer casos concretos de abuso de forma, avaliar decisões de CARF, decisões ou até autuações, eventualmente, pela Receita e a sua repercussão até o CARF, trazer grandes cases.
Eu acho que o tema é muito rico, Maurício. Acho que o tema faz total sentido ser debatido. Eu acho que a gente... Estou satisfeito. Obrigado por ter compartilhado comigo esse momento. Obrigado àqueles que nos acompanharam, que assistiram agora ao vivo. Na medida que o tempo foi passando, o pessoal foi chegando. E quem vai assistir depois, espero que o conteúdo tenha sido útil e que possa contribuir e provocar em vocês que nos assistem alguma ação positiva para caminhar no sentido da segurança jurídica e da realização dos seus objetivos. Certo? Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite.